com o doutor Salomão Vieira, para a gente entrar então no nosso bate-papo desta terça-feira, sempre falando aí da Previdência, doutor Salomão, e o pessoal vai ligando, vai participando, você que tem uma pergunta aí a respeito de aposentadoria, a respeito desse auxílio emergencial, 37-3271-1073 ou WhatsApp 99970-1073. Doutor Salomão, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, meu amigo. Bom dia, Osanir Vasconcelos. Bom dia a todos os ouvintes. Mais uma vez, com grande prazer estarmos aqui para falarmos um pouquinho aí, então, dessa Previdência. Hoje mencionamos no programa passado que traríamos então, a medida provisória que se transformou em lei a respeito aí da aposentadoria rural, das declarações, da documentação aí, que está inerte ao Sindicato Rural também. Então vamos falar um pouco aí dessa aposentadoria rural, falar um pouquinho aí, dessa legislação, como que ficou, como que vai ser, esse período aí de transição entre declaração e depois um sistema pelo Ministério da Agricultura esse sistema vai ser alimentado e vai servir aí como forma de produzir provas para os trabalhadores rurais. Então quero chamar aqui, neste momento, todos os trabalhadores rurais, homens do campo que estão nos ouvindo, que hoje pretendo dar um esboço aqui rapidamente do que é essa legislação e o que essa legislação pode alterar na vida aí do trabalhador rural. Interessante. Hoje a pauta aqui voltada um pouquinho para o trabalhador rural, e eu recebi aqui hoje o presidente do Sindicato Rural aqui de Pitangui, ele falando que o sindicato está trabalhando, o sindicato está empenhado com essa nova regra, Sim. Mas que o produtor rural não ficará desamparado do sindicato, que o sindicato estará também dando todo o auxílio. Não sei se o doutor percebeu, mas parece que tem uma placa ali Sim. agora, do INSS Sim. ali. Então, o sindicato ainda continua com esse apoio. E depois a gente vai trazer detalhes como que está funcionando esse trabalho após essa nova regra, E o sindicato vai ter que se aderir a essa nova regra, mas o trabalhador rural não ficará desamparado, vai ter todo o aparato, todo o apoio e vai ser orientado aí através do sindicato. E a dúvida é muita, É muita dúvida, doutor? Depois dessa nova reforma aí, dessas mudanças. E aí, como que fica? Eu sou aqui do campo, como que eu vou fazer para me aposentar? Então, hoje você vai trazer aí, Sim. algumas... trazer esclarecimentos, orientações, dizer um pouco o que ocorreu aí dessa mudança, doutor Salomão. Vamos lá, Osanir, em 18 de junho de 2019 foi editada uma MP, que é uma medida provisória pelo presidente Jair Messias Bolsonaro. Essa medida provisória é a número 871 de 2019. Essa medida provisória ela foi votada e aprovada, e aí ela se converteu então na Lei 13.843 de 18 de junho de 2019. Estamos falando então da Lei 13.846 de 18 de junho de 2019. Essa legislação ela visa coibir no âmbito do INSS fraudes relacionadas aos auxílios-doenças, aos benefícios assistenciais e também às aposentadorias por idade com reconhecimento de tempo rural. Quais tipos de medidas foram adotadas aí nesse quesito? Foram adotados o pente fino, que todo mundo já conhece, que foram as perícias do auxílio-doença. Foram adotadas também no BPC várias revisões nos benefícios de cadastros que estavam irregulares. E no âmbito rural, ela simplesmente cortou, ou seja, ela parou de exigir, então, deixou de exigir somente a prova de declaração do Sindicato Rural como prova para o trabalhador rural. Essa lei fala, Osanir, no seu artigo 38B, ela vai falar que, a partir de 1º de janeiro de 2023, não existirá nenhuma forma de declaração do trabalhador rural para que ele comprove a atividade rural. A partir, então, de janeiro de 2023, toda a movimentação que o produtor rural, que o trabalhador rural tenha, será migrado pelo sistema nacional aí do Ministério da Agricultura, e esse ministério ele trará dados concisos da produção, do trabalho, da atividade rural junto ao INSS. Dessa publicação de 2019 até 2021, ele relata que
haverá então uma autodeclaração rural, onde o trabalhador rural preenche essa autodeclaração, informando o período, informando os confrontantes, informando a atividade desenvolvida, o número do ITR, o número de registro, né, das propriedades rurais e a atividade que ele desenvolve. E através dessa autodeclaração e as provas também juntadas no processo administrativo, será analisada a concessão do benefício ou não. O principal questionamento dessa lei, 13.846, é que ela simplesmente tira do sindicato rural, né, aquela obrigatoriedade de emitir uma declaração para juntar-se ao processo de aposentadoria rural. O sindicato continua sendo parceiro do INSS? Sim, continua. O sindicato pode montar os processos de aposentadoria rural? Sim, ele pode montar os processos de aposentadoria rural. Só que antes dessa medida provisória, o sindicato emitia uma declaração que chamava Declaração de Atividade e Exercício de Atividade Rural, e essa declaração servia para o INSS como meio de prova hábil a comprovar o período da atividade rural do segurado especial. A partir dessa lei, então, o segurado não precisa mais dessa declaração de atividade rural. O que ele precisa é de uma autodeclaração que está dentro do site do INSS, e essa autodeclaração ele mesmo preenche, ou o próprio sindicato, se caso ele for filiado ao sindicato, pode ajudar ele a preencher, para que entre no sistema, né, carregue no sistema e anexe essa autodeclaração, para que seja comprovado o período de atividade rural. Muita gente tem me perguntado: Salomão, a contribuição sindical, ela continua? Eu perdi a minha contribuição sindical, o que vai acontecer? Não, primeiro, você não perdeu a contribuição sindical, porque a contribuição sindical nesse período ela vai servir também como parâmetro para provar que você durante, né, anos atrás, até a data atual de aposentadoria, quando for requerer, pagou o sindicato e exerceu aquela atividade rural. Que nós estamos mencionando aqui, dessa medida provisória 871, que se transformou na Lei 13.846, é que você não precisa mais, o trabalhador, o homem do campo, ele não precisa mais da obrigatoriedade dessa declaração do sindicato, porque ela não tem validade jurídica nenhuma para o INSS mais. A partir de agora, ele faz uma autodeclaração, coloca o período, as confrontações, a documentação necessária para, né, juntar essa autodeclaração, e a partir daí, então, o INSS vai analisar se o processo, né, o período que ele requer de atividade rural vai proceder ou não. Procedendo, é concedido o benefício; não procedendo, o benefício é indeferido e cabe aí recurso administrativo e até também uma ação judicial. Inicialmente, a dificuldade é muito grande, porque o trabalhador rural, a gente sabe, existe uma dificuldade imensa de se, né, de corroborar provas documentais, uma vez que o homem do campo, na maioria das vezes, não tem documentação necessária para a atividade rural, tais como declarações, cartão de produtor rural, INCRA, ITR, histórico escolar, certificado de reservista, título eleitoral antigo. É uma série de documentações que a atividade rural ela permite que você anexe, né, para juntar aí esse processo administrativo, mas em ênfase essa, né, nova legislação, então, que foi a partir de junho de 2019, 13.846, o nome da lei, ela passou então a exigir que o segurado ele faça uma autodeclaração e comprove junto a essa autodeclaração também documentos necessários a comprovar a atividade rural. Segundo, né, o redator, segundo o próprio Paulo Guedes e também segundo o próprio presidente da República, essa medida provisória que se tornou lei visa coibir fraudes, visa coibir processos administrativos sem provas, uma vez que muitas das vezes o segurado juntava a declaração e não juntava provas necessárias a comprovar aquele período. Então, a parceria entre sindicato rural e INSS continua? Sim, continua. O trabalho deles continua? Sim, continua. A única definição é que aquela declaração que é emitida mediante contribuição sindical, ela não tem mais validade para o INSS. Muito bem, está aí, portanto, né, o que mudou, as mudanças. Teria mais alguma coisa aí, doutor? No âmbito rural, né, é importante a gente mencionar, Osanir, que
No âmbito rural, o segurado ele não precisa de contribuição ativa com o INSS. O segurado ele precisa comprovar, então, 180 meses de atividade rural. É importante destacar que a reforma da Previdência não trouxe para o homem do campo nenhuma alteração. Essa legislação é de junho de 2019, ela foi antes da reforma que aconteceu em novembro de 2019. Então, o homem do campo ele precisa comprovar 180 meses de atividade rural, seja ininterruptas ou seja por períodos, interrompidos por outras atividades, entre homens e mulheres, mulheres aos 55 anos de idade, homens aos 60 anos de idade, e tem que provar atividade rural através de documentos, quais sejam ITR, INCRA, CCIR, declaração de produtor rural, escritura de produtor rural, escritura do terreno, histórico escolar dos filhos que estudaram na zona rural, título eleitoral antigo, certidão de casamento com a profissão de lavrador, entre outros documentos que possa comprovar notas fiscais de trabalhos exercidos dentro da atividade rural, contratos de arrendamento, notas de leite, enfim, são vários... Isso tudo são provas, né? São provas hábeis a comprovar o período aí para o trabalhador rural. Ele monta, então, todo esse histórico, junta todo esse histórico aí, a comprovar aí essa atividade rural pretendida, e aí é claro que ele não vai ter provas de todos os anos pretendidos, mas o inicial, o recomendado pela legislação é que ele tenha um início de prova material a se concretizar que ele, durante aqueles 180 meses, ele exerceu atividade rural. A própria carteira de trabalho assinada, por exemplo, como empregado na zona rural também serve como prova, uma vez que o período na carteira ele é contribuído de forma obrigatória e serve também como prova. Então, dentro de todos os parâmetros, a gente não fala somente de declarações, mas a gente fala também de provas que o produtor rural, e o trabalhador rural precisa produzir para que tenha o seu processo de aposentadoria por idade deferido. Nessa carteira de trabalho, é bom prestar atenção na hora que for colocar trabalhador rural, doutor? Porque Sim. Coloca um trabalhador urbano. Teve um caso aí de um senhor que foi se aposentar, segundo as informações, que na hora cruzou, porque um ano ele trabalhou na carteira, colocaram lá trabalhador rural, e depois, um certo período, trabalhador urbano. Parece que deu um choque lá e ele teve dificuldade, está tendo dificuldade para se aposentar. O trabalhador rural que ele vai, por exemplo, ele migra para o setor urbano, hoje ele tem, por exemplo, a aposentadoria por idade híbrida. Ela não é mais aos 60 anos para o homem que é o rural somente, aos 65. Então, importantíssimo isso que você está mencionando, Osanir, pelo seguinte, porque o trabalhador rural que tem vínculo urbano na maior parte do período, ou tem um vínculo rural e depois vai para um vínculo urbano, não é possível você desconsiderar aquele vínculo urbano. Ele possivelmente vai poder contar com o tempo rural, mas se for juntar o tempo rural e o tempo urbano, essa aposentadoria não é mais rural, é uma aposentadoria híbrida, que é uma aposentadoria que vai juntar o tempo rural e o tempo urbano, ou seja, vai pegar o tempo dele rural, o tempo urbano, ele vai se aposentar, o homem por idade aos 65 anos e a mulher hoje 60 anos e 6 meses, a partir do ano que vem 61 anos e até 62, até 2023. Muito bem. Doutor, nós vamos chamar a consagração, uma pequena pausa aqui para a gente dar uma refletida, Vem aí a consagração, a bênção com o padre Ezequiel Dalpozo, e daqui a pouquinho a gente volta e a gente já entra nas perguntas, porque estão bombando aqui já, viu, doutor? Vamos lá.